Isso é isso. Basicamente uma resposta já. Fala. Se é certo, como assim? Você está perguntando no geral se é certo ou se é errado? Sim, diante da Bíblia, claro. Se ele ficar solteiro ou casar? O que seria o certo? Uma pergunta que eu até anotei aqui, ó. Que isso é pergunta de ABD. Né? Bom, baseado nesse capítulo 7 de 1 Coríntios, o que é correto? Casar ou ficar solteiro? Desde certo é casar. Desde quando tem uma prova, você pode casar ou não casar. Não tem Solteiro. certo ou errado, porque, pelo que eu lembro, o apóstolo Paulo vai dizer que se você conseguir resistir às tentações, você pode ficar solteiro. Mas se você não conseguir resistir às tentações, você deve se casar. Não está escrito. Na Beleza. Bíblia. No capítulo 7 mesmo tem isso aí. No versículo 2 já vem dizendo celibatário. Então, vamos lá. Esse ficar solteiro, né, Paulo chama isso de celibato, não é isso? Vocês já ouviram isso na RBD de vocês? Né? Aí ele vai ter alguns questionamentos que a gente vai avançar mais à frente, né? Mas uma das respostas que ele fala é: bom seria que um homem não tocasse em mulher. Vamos lá. Tanto o celibato como um casamento, Paulo encara isso como um dom, tá? Então, depende muito do contexto. Muito do contexto. Porque, aparentemente, há uma contradição do ensino de Paulo, né, com Gênesis 2,18. Porque Gênesis 2,18 diz o quê? Não é bom que um homem viva só. Então ali a orientação é o quê? Casar. Aí Paulo vem e diz o quê? Bom seria que um homem não tocasse em mulher. Caramba, como assim? Ele não tinha mulher. Não seria devido às perseguições a qual a igreja estava sofrendo no momento? Está aí na revista de vocês, na lição de vocês. Essas perguntas eu pedi para vocês me fazerem. Mas não, eu estou fazendo para vocês e tu dá a resposta. Está aí na lição, é o que o Josias colocou aqui. Esse questionamento de Paulo diante, né, dessa pergunta que eles fizeram sobre a questão do casamento está muito relacionado ao contexto do que a igreja estava vivenciando naquele momento. Primeiro, eles estavam vivenciando uma grande perseguição, certo? E num contexto de perseguição, né, o contexto de fuga, aquelas crises, né, que tem, né, seria, o que seria ideal, né, que a gente casasse, tivesse filhos, ou que a gente estivesse solteiro, né? No contexto atual, o ideal não seria casar. No contexto atual, o ideal bom seria não o quê? Casar, não se relacionar, não ter filhos. Alguns atribuem as grandes perseguições com as próprias palavras, ai das grávidas, ai da grande perseguição, etc., que virá. Alguns já botam isso como já no Apocalipse, ai das grávidas, e aí fica sobre esse contexto. Sim, exatamente, tem esse contexto do arrebatamento, né? Também quando crianças sumirão dos ventres, né? Segundo alguns teólogos, crianças sumirão do ventre das mães, dores, sentirão dores, mas já não vai ter mais o quê? Né? Já não vai ter mais a criança. Mas enfim, o contexto ali era de perseguição. Segundo, existia um contexto dualista, né? Uma teoria de Platão que estava muito acesa naquele contexto de Corinto. Qual seria essa teoria dualista, né? Seria aquela teoria de Platão, em que existia dois andares, né? Um andar do espírito e um andar da carne, né? Então tudo aquilo que envolvia a carne era o quê? Era como eu uso a palavra? Era algo impuro, né? Algo impuro, imoral. Então, por exemplo,
ter relações sexuais, nesse contexto dualista, era o quê? Era imoral. Era uma coisa impura. Né? Ou seja, eram tantos questionamentos dentro dessa área que eles, né, enviam para Paulo essas perguntas e Paulo ele vem trabalhando, né, nesse capítulo 7, ele começa a discorrer, respondendo algumas perguntas. Algumas coisas aqui, primeiro ponto, né, que eu queria colocar era esse, que Paulo começa a responder perguntas da igreja de Corinto, certo? Não é um tratado teológico, não é algo, não é uma doutrina fechada, aqui não é uma doutrina fechada, né? Ela não está limitada a essas informações de Paulo. Aqui eu vou repetir para que vocês entendam. Paulo apenas está respondendo o quê? Perguntas. Né? Então ele fala, ele responde perguntas que é direcionada à igreja de Corinto. Então não é um tratado teológico fechado. Né? E aí tem muita gente que pega, por exemplo, esses textos isolados. A gente vê isso, por exemplo, na igreja apostólica, a igreja apostólica romana, apostólica, né? Apostólica romana? Católica. Católica apostólica romana, né? Que eles, por exemplo, pegam os seus sacerdotes, né? E eles colocam ali o celibato, né? De forma compulsória, ou seja, de forma obrigatória. E aí você já viu, né, historicamente, o que vem acontecendo, né? Escândalo após escândalo, de escândalo e por aí vai. Justamente por causa desses textos que eles vão pegando e isolando ali, né? E aí acaba muitas vezes, de forma compulsória, impondo, né, esse celibato. E aqui no versículo 1 você já vê Paulo dizendo o quê? Bom seria. Ele não fecha, ele não fala que é algo que é obrigatório ou que é compulsório ali. Ele diz, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Certo? Aí seguindo, o que ele diz? Mas por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher. E cada uma tem o seu próprio marido. Bom, Paulo, ele não esgota, como eu disse aqui, o seu ensino sobre casamento nesse capítulo de número 7. Né? Paulo não esgota, não é um tratado teológico fechado, acabou, é isso aqui. Não, ele não esgota aqui. Ele apenas está respondendo perguntas da igreja de Corinto. Né? Algumas pessoas dentro desse contexto questionam, mais uma vez, né, as palavras de Paulo, se essas palavras eram palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Por que eles questionam? Olha o versículo de número 6. O que ele diz aí no versículo de número 6? Quem pode ler aí? Digo isso como concessão e não como mandamento. Digo isso como concessão e não como o quê? Ou seja, palavras minhas. Né? Aí o versículo 10. O que diz? Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido. Aí ele já começa a dizer, olha as palavras, né? Primeiro ele fala assim, ó, eu estou falando isso. Agora não sou eu, agora é os estudiosos, né? Eles enxergavam isso como um ponto para questionamento. Tipo assim, então quer dizer que isso que você está falando é do Senhor, e isso que você está falando não é do Senhor, não é de Cristo, é você que está inserindo. Né? Aí olha o versículo 12. Aos outros eu mesmo digo isto, e não o Senhor. Se um irmão tem mulher descrente, e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. Agora ele está falando o que de novo? Mas aos outros, digo eu. Aí ele fala assim, ó, não o Senhor. No versículo anterior ele já está dizendo o quê? Não digo eu, mas o
Senhor. Agora ele está dizendo o quê? Agora digo eu e não. Versículo de número 25. Quantas pessoas virgens não têm o mandamento do Senhor, mas dou meu parecer como alguém que, pela misericórdia de Deus, é digno de confiança. Agora, Nicole, já está dizendo o seguinte, ó. Ora, quantas vezes as virgens não têm o mandamento do Senhor. Dou, porém, o meu parecer. Bom, aonde eu quero trabalhar com vocês aqui, gente? Nesse ponto aqui. Né? Aqui é uma sala de teologia. Né? Aqui não é uma EBD que a gente tem que transcrever ali de forma superficial. Aqui o que ele está dizendo? Que existiu doutrinas, ou melhor, existiu posteriores problemas que Jesus não tratou. Por quê? O período que Cristo permaneceu, né, exercendo o ministério, foi um período de quantos anos? 3 anos e meio. Será que em 3 anos e meio todos os questionamentos doutrinários e da vida surgiram ali? Não. Então o que ele está dizendo aqui, ó? Não tem o mandamento do Senhor, ou seja, não tem algo padronizado, porque ele não chegou a tratar sobre isso. Mas eu, como apóstolo, estou dando meu parecer, porque o apóstolo, a gente falou na aula passada, ele tinha autoridade, né? Tanto é que em Atos capítulo número 2, você vai ver lá que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então eles tinham autoridade, né, doutrinária para ser inserida na igreja, certo? Então, o que ele está querendo dizer? Tem coisas que Jesus não tratou, ou seja, que não há um mandamento ali fechado, né? O que é mandamento do Senhor, o que ele falava ali? Isso não é eu que estou dizendo, isso é o Senhor. Agora, não, isso aqui não é o Senhor, porque não tem um mandamento, isso é o meu parecer, né? Apostólico, certo? Aí vamos lá para a gente fechar, o versículo 40, o que ele diz? Será, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo o meu parecer, e também eu cuido que tenha o Espírito de Deus. Certo? Então, ou seja, Paulo tinha que lidar com algumas perguntas que Jesus não havia tratado. Agora fala aí, Pedro, como é que você vai tratar algo que Jesus não tratou? Que não está. Todas as coisas estão na Bíblia? Sim ou não? Não. Então, como é que a gente trata esse tipo de assunto? Surgiu uma polêmica, por exemplo, na aula passada, não foi, o Nicole? Acho que não sei se a Gisele estava. Que a gente, por exemplo, questionou aqui. Vou dar só um exemplo, tá? Não é para a gente entrar aqui por esse caminho, não. Só um exemplo. Né? Exemplo. Vocês, como cristãos, não podem fumar. Você não pode fumar. Aí alguém vai e fala assim, aonde está escrito? Onde foi tratado sobre isso? Como Jesus tratou isso? Como os profetas? Como os apóstolos? Como Jesus? Ou como a igreja tratou esse assunto? Tem esse assunto tratado, registrado em alguma igreja, né, do Novo Testamento? Não tem. Pensa na dificuldade. Tanto é que a gente tem dificuldade até hoje de tratar, por exemplo, essa questão, a questão do álcool. A gente tem muito problema concernente a isso. Não. É muito complicado lidar com algo que não foi teoricamente tratado. Alguns dizem assim, mas está escrito, não vos embriagueis. Opa, não vos embriagueis. Significa que você pode, né, tomar aquela... Tem um limite permitido. Tem um limite permitido ali. Não vos embriagueis com... Aí outro fala que do vinho, né, que foi dado a Timóteo, não sei se foi a Timóteo, né, que ele estava com uma recomendado. Recomendado.
se você está com uma enfermidade no estômago, Paulo recomenda. e Paulo recomenda, ó, come um vinho aí que vai melhorar. Né? Aí outro já leva logo para o primeiro milagre de Jesus, lá em João 2, né? Caná da Galileia, que Jesus pega a água e transforma em... Aí começa os debates. Né? Aí tem texto que já fala assim, ó, não, é proibido. Aí geram os questionamentos. A quem está certo? Quem está errado? Né? Aí entra a pergunta, o que é o certo? Casar ou ficar solteiro? Como tratar esses assuntos? Né? Então, ou seja, são assuntos, como já disse aqui, que não tem um tratado teológico fechado. Alguns assuntos têm, outros não. Então, cabe, né, a gente buscar, né, aquela doutrina que já está fechada pelas nossas denominações, vamos dizer assim. Porque cada um tem, por exemplo, a doutrina de uma determinada igreja libera. E aí vai Gisele, opa, se aquela denominação libera, significa que não, mas tem outra denominação que não libera. Por exemplo, eu sou... não vou falar o que eu acho. Vamos prosseguir. Não, tem que falar, pastor. Tem que falar, tem que deixar seu parecer, pastor. Enfim. Não, pastor, tem que deixar seu Paulo parecer. tinha de lidar com perguntas que Jesus não havia ainda o quê? Eu tô com uma dorzinha no estômago. Vou beber um vinhozinho quando chegar em casa, então, pastor. Fala Fica à contigo, vontade, mano. contigo. Não, mas se não deu o seu parecer, como vou saber se é certo ou errado? Eu não sou apóstolo, para fechar. Paulo endereçou os seus conselhos sobre casamento a 3 grupos diferentes, certo? Mas antes de chegar aqui, vamos só avançar um pouquinho na leitura. Eu quero acompanhar com vocês na leitura para a gente não perder aqui o raciocínio, né? Então volta lá, versículo de número 2, como já foi lido. Por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher, certo? O primeiro grupo, né, era o dos cristãos casados com cristão, ou seja, era um casal de cristãos, onde a mulher é cristã e o homem é cristão, certo? Calma aí, deixa eu ir por parte. Eu sei que é o tempo, estou tentando acelerar, mas vamos voltar aqui primeiro. Ele fala, bom seria que um homem não tocasse em mulher. No contexto geral, o importante aqui nesse contexto é que não haja o casamento, justamente por causa desse contexto, ok? Ok. Mas ele vai falar que isso é um dom, não é para qualquer uma pessoa. O celibato, gente, é um dom, ele não é algo absurdo. Tem gente que pressiona os nossos jovens ao casamento, né? E empurram os nossos jovens ao casamento, quando na realidade, biblicamente falando, né, nem todo mundo, né, será feliz. Por quê, Nicole? Casado. Porque hoje em dia é tipo assim, um padrão. Tá solteira ainda, casou ainda não? Tá namorando, tem que casar, hein? É tipo uma regra dos mais antigos. Né? É tipo uma regra. Quando na realidade, não é. Na realidade, a regra é o casamento. Né? Porque estar casado também é um dom. Paulo fala, é uma bênção, um privilégio da parte de Deus. É uma bênção, um privilégio da parte. Não sei se está no versículo 8 ou 9. Vê se é 8 ou 9 que ele vai falar aí. 8 e 9, é isso. Se eu não tiver. Vê aí, quem pode ler pra gente? Aos solteiros e às viúvas, digo-lhe que seria bom se permanecesse... Ao 7, o 7. Gostaria que todos os homens fossem como eu. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade,
um modo e outro de outro. Ou seja, ele está dizendo que tanto um como o outro é o quê? Um dom. Estar solteiro, o celibato é um dom. Nem todo mundo vai ser feliz casado, segundo orientação e conselho de Paulo. Tá? Mas em compensação, nem todo mundo vai ser feliz solteiro. Por isso que ele vai falar assim, ó, bom seria que não tocasse em mulher. Aí no versículo 7 ele reforça dizendo, porque quereria que todos os homens fossem como eu. Ou seja, no momento atual dele, ele estava o quê? Solteiro. Né? Aqui surge uma dúvida, ele foi solteiro a vida toda? Está falando aqui que ele celibatário dele a vida toda. Hã? Celibatário dele era para a vida toda. Não, ele foi solteiro a vida toda? Não, ele falou, Tá falando segundo ele, sim. Não. Ele pode estar dizendo daqui para frente. O celibato dele, a partir desse momento para frente, para a vida toda. Ok. A minha pergunta é, ele foi solteiro a vida toda? Hã? Você acha que Eu acredito que Não. sim. Sim. eu acho que Justifica aí, Marcos. o 25 está falando isso aí. Foi solteiro? Sim. Eu já vi algumas teorias de que ele tinha um amor, né? Uma jovem. É até uma das possibilidades do espinho na carne, mas eu não sei. Mediante a palavra eu não sei. Já li teorias. Então, a princípio, ele já foi casado. Anteriormente. Casado. Pastor, como você justifica isso? Porque ele era membro do Sinédrio. E para ser membro do Sinédrio, ele tinha que ser o quê? Casado. Agora, o que aconteceu com a esposa dele, que a gente não sabe. Se ela morreu, se aconteceu alguma coisa, né, isso a Bíblia não fala. Mas uma coisa é certa. Para ser membro do Sinédrio, ele tinha que ser casado. Ok? Pastor, não me pergunte. Não temos resposta para o que aconteceu, temos suposições. Mas a gente não tem resposta para o que aconteceu com a esposa de Paulo. Paulo, quando ele entra aqui, dando conselhos, tanto é que ele deu conselho em duas perspectivas. Ele fala, bom seria que todos fossem agora como eu. Mas ele vai falar o quê? Cadê? Versículo. Mas isso é um dom. Digo, porém, aos solteiros que lhe é bom se ficarem como eu, solteiro, hoje. Mas se não pode conter-se, como é que ele fala sobre o conter-se? Né? Porque Paulo passou por essa experiência. Os desejos, né? E ele vai falar muito sobre isso aqui. Se você não pode conter os seus desejos, né? Casem-se, porque é melhor casar do que abrasar, né? Acender, arder. Aqui na minha tradução está do que arder, né? Do que fornicar, do que de alguma forma pecar. Dentro desse contexto aqui, ele vai usar a palavra porneia, a gente falou na aula passada, ou seja, né, que vem de pornografia, né, que se aplica à imoralidade, ou seja, qualquer tipo de sexualidade, de sexo fora do casamento, ok? Então, para Paulo, tanto o casamento quanto o celibato, ou seja, tanto a vida de solteiro, são dons de Deus. Né? Tu acha que todo mundo vai casar? Não, mas a gente tem, como as coisas de Zélio, a Elaine colocou aqui, não lembro, a pressão sobre os jovens. Não, tu tem que casar, tu tem que casar. Mas quem disse, né, que você tem que casar?
talvez a pessoa seja muito mais feliz. Tem gente, pessoal, eu conheço história de gente que nunca se casou e sempre foi o quê? Feliz. Agora, essa questão do não se casar tem que estar enquadrado dentro do que ele está falando, dentro daquelas pessoas que foram chamados para isso, que tenha o dom para isso. É possível, pastor? Ter um dom? É possível. Agora, se você não consegue, se você não tem esse dom e você só não quer casar por traumas ou por problemas que você já experimentou na vida, não vou casar. Ou por experiência dos outros. Ou por causa da experiência dos outros, ou por traumas, porque os filhos absorvem muito, né, a vida relacional dos pais. Então, antigamente você perguntava para uma menina, você quer casar? A menina já crescia, menininha, a mãe da Agnes aqui já crescia falando, eu quero meu vestidinho branco, né, véu grinalda, as brincadeiras era fogãozinho, né, era bebezinho ali. Hoje, tu pergunta um adolescente, tu quer casar? Pergunta uma adolescente hoje, qualquer uma, eu faço um desafio, qualquer uma adolescente fala assim, tu quer casar? O que elas vão falar? Só quero fornicar, né? Ela vai falar assim, Deus me livre, casar, Deus me livre. É o retrato, né, da nossa cultura hoje, né, da nossa sociedade hoje. Mas Paulo fala, isso, né, para nós que somos cristãos é o seguinte, irmão, não tem jeito. Se você não consegue conter os seus desejos, se você não foi chamado para isso, é melhor que case, certo? Para que não haja aí pessoas se abrasando, pessoas fornicando, pessoas pecando, né? Ok? Paulo diz que as duas posições radicais são erradas. Qual é? Né? Essas colocações radicais. A gente viu, não sei se está no livro de vocês ou se está no texto bíblico, né? Ele fala que, cadê? Aqui, que o primeiro extremo eles pensavam que o sexo era pecado. Eles tinham na sua concepção, por causa do contexto dualista, né? Por causa do contexto de Platão, né? Que que o sexo, ou seja, aquela atividade entre os corpos, né, era pecado, inclusive pecado dentro do casamento, certo? Esse grupo defendia que o celibato era um estado moralmente superior ao casamento. Eles diziam, né, ser solteiro é superior, né, ao estado de casado, porque o solteiro dentro do enquadramento do que Paulo está falando, da pureza, não é solteiro, né, e em fornicação, se abrasando, não, é o solteiro vivendo a sua vida pura. Ele estava dizendo que esse estado, né, do celibato, né, conservando essa pureza, era superior aos que estavam casados. Porque na perspectiva deles, o sexo dentro do casamento, inclusive, era o quê? Pecado. Esse primeiro grupo era um grupo extremo que Paulo condena. Paulo em nenhum momento ele defende ou ele bota de forma compulsória o celibato. Paulo diz, bom seria que vocês ficassem como eu. Bom seria. Tá? Porém, se vocês não conseguem controlar os desejos de vocês, casem, para que não haja, né, fornicação, abrasamento,
né? Para que não haja o contexto do sexo fora do casamento. O segundo grupo, né, talvez, segundo alguns estudiosos, formados por judeu, ele vai dizer que o casamento não era opcional, mas era o quê? Obrigatório. Baseado em Gênesis capítulo 2, versículo 18, que diz que é bom que um homem não viva só. Então, na perspectiva desse segundo grupo, o casamento era obrigatório. Paulo desconstrói dizendo, opa, não é obrigatório. Tá? Tanto um como o outro são dons de Deus. Eu não posso questionar a Nicole, porque ela decidiu na vida dela permanecer solteira. Desde que Nicole conserva, né, ou conserve a sua o quê? A sua pureza. Tá dando para entender, gente? Tá, e se ela quiser ficar solteira, mas beijar alguém, é pecado? Sim. Por isso que ele fala, se isso aí, se você não conseguir se conter dentro disso, né, casa. Agora, imagine, Paulo, sou solteiro, mas aí, né, como tem umas teorias, como a Nicole falou, que até então a teoria principal é essa, que ele foi casado para o Siné. Mas imagine Paulo, não vou casar, ó, vamos ser que todo mundo fosse solteiro igual eu. Aí em cada cidade que ele parava, vamos dar uma bitoquinha, não vou fazer sexo não, Só dar uns beijinhos. só uns beijinhos aqui. Como se o beijo não levasse ao sexo. Pois é, entendi. Por que hoje os adolescentes, muitas vezes, né, eles não conseguem lidar com essa questão sexual? Porque antigamente, a orientação da igreja, né, era que não beijasse no namoro. Eu vivenciei essa época. A orientação é, não pode se beijar. Ele é outros pensamentos, né? Os desejos. É automático. É como se fosse a chave, tu tá ligando. Minha a chave. professora de biologia falava que é igual ferro de passar. Liga em cima e esquenta embaixo. Exatamente. Eu lembro que, por exemplo, não vou citar o nome aqui, né, está sendo gravado, mas teve uma igreja que foi uma polêmica aqui na região. Quem disse sabe? Tá. Então teve uma polêmica. Por que polêmica? Porque ele determinou que casais de namorado não se beijassem de língua. Se tivesse que beijar, era o estalinho. E muito mal. Muito mal. E aí? E aí, o que a gente faz com isso? Foi um comentário, gente, que eu falei assim, misericórdia. Tudo eu acho que ele está ainda certo. Praticamente sim. Isso é uma questão doutrinária da igreja. Não pode dizer, baseado no que está escrito em Coríntios. Não. Mas é uma questão de preservação, de pureza. Porque ele sabe que o beijo vai levar ao sexo. Por questão de pureza. Mas aí, já viu aquela teoria? A teoria da proibição. Quanto mais você proíbe, Mas eu quero. mais te acende o desejo. Então, como que eu, por exemplo, trabalho hoje? Eu trabalho muito com a conscientização. Vai ter gente que vai escorregar? Vai. Mas não por falta de orientação. Quando a gente lê a Bíblia, principalmente o livro de Provérbios, você vai ver muito essa questão, ensina. Inclusive o texto que a gente usa muito em apresentação de criança. Ensina o teu filho o caminho que ele deve andar. Ensina. Em Deuteronômio vai dizer o que oh meu Deus. A gente usa muito também, Deuteronômio capítulo 6. Abre aí, Deuteronômio 6. Não, esse é Provérbios. Ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, para que quando ele cresça não se desvie, nem para a direita e nem para a esquerda. Ou seja, ele seria uma pessoa que teria opiniões próprias baseado no que foi internalizado nele.
como ensinamento. Né? Achou aí? É o 7. É o 7? O que diz aí? Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Certo? Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente lê muita questão orientativa, né? Muito pouco as proibitivas, né? Porque quanto mais se proíbe, mais atiça, né, a mente. Desperta a curiosidade. Só falar assim, ó, criancinha, não coloca o dedo ali, que vai tomar choque. Eles conhecem o choque? Não. Freud vai dizer que não há aprendizado sem trauma. Né? Esses dias não, ontem, domingo, eu estava em alguns gabinetes, né? Meus gabinetes são muito mais rotineiro, andando, né? Do que provavelmente dito dentro, né? da sala. Em um desses gabinetes, dos 3 ou 4 que eu fiz ontem, eu disse para essas pessoas, eu falei, pessoal, o que gera maturidade na vida de vocês são os traumas. É como eu lido com eles. Não é propriamente dito os traumas, porque se vier o trauma na nossa vida e a gente não sabe lidar com ele, a gente vira um círculo vicioso. É como se fosse uma prova que vocês estão fazendo. Se você ficar reprovado aqui, Joyce, o que vai acontecer contigo? Se você ficar reprovado? Você tem que fazer o quê? De novo. De novo. Aí tu vai fazer para ficar reprovado. O que você vai ter que fazer? E de novo. Aonde a turma vai estar? Não. A turma vai estar lá na frente. E você continua onde? No mesmo lugar, porque você está sendo reprovado naquela prova. Então a prova, ela vem com uma finalidade: fazer você avançar de nível. Né? Aqui está o ponto principal do porquê que muitas pessoas avançam e outras continuam no mesmo lugar. Tem uma teoria, cara, eu não me lembro quem é o cara dessa teoria, não sei se é Bonner, mas você já ouviu falar sobre tradição e traição? Já ouviu falar traição e tradição? Nunca ouviu falar nessa teoria? É mais ou menos isso aqui, ó. Aqui é um caminho, certo? Todo caminho na vida, a gente inicia com pessoas, sim ou não? Sim ou não, Gisele? Sim. Sim. Então vamos supor que Gisele e Nicole iniciaram. Aqui, ó, Gisele e Nicole. Né? Estão num caminho. Vou colocar aqui, ó, num caminho. Gisele e Nicole. Essa teoria diz que em algum momento da vida, uma vai avançar mais do que a outra. Vocês concordam com isso? Sim. Em algum momento da vida, todos os que iniciaram junto, uma hora, uma pessoa vai avançar mais do que a outra. Né? Aqui está o ponto das crises de muitos líderes. Porque acham que porque começamos junto, né? Tem até uma canção nas Forças Armadas, né? Você viu? Você viu? O que diz na canção lá do TFM, né? Quem sai junto, chega junto. Quem sai junto, chega junto. Na vida, não. Na vida, alguém avança mais do que o outro. E aí, quando chega isso aqui, né, a gente entra em crise. Principalmente dentro do casamento. Né? Principalmente dentro de um casamento. Porque, inclusive, dentro do casamento, alguém vai se encontrar nessa situação aqui. Né? E aí, o que fazer? Aí, esse teórico vai dizer, não me lembro quem eu vou... Depois, você me lembra no grupo que eu vou colocar lá. Tem um vídeo que aí vai ficar mais fácil de vocês entenderem, né? Mas essa teoria vai dizer que quando chega esse momento, você entra em crise e aí você vai ter que tomar uma decisão.
Ou você trai, né? Ele chama de traição, ou acontece o que ele chama de tradição. Beleza? O que seria a tradição? O que seria a tradição? Esse cara que está aqui na frente, a mente dele já expandiu muito. Elaine, já expandiu muito. A visão se expandiu. A mente se expandiu. Né? Então esse cara está muito lá na frente. Gisele, está aqui, ó. Tu está muito lá na frente. Não estou falando só de caminhar, estou falando de mentalidade, de visão, de estratégia, enfim. Esse aqui não avançou, mas não avançou como ele. O que é tradição? Ela tem que tomar uma decisão. Ou ela volta para se igualar a essa pessoa aqui, ela está voltando. Isso aqui é tradição. Quando ela volta aqui, o que vai acontecer? Aqui vai se instaurar uma crise. Por que, Nicole? Por quê? Quem pode dizer? Você vai cobrar mais do outro. É tudo isso aí mesmo. Tá? Você vai cobrar mais do outro. Pensamento. Enquanto você, Gisele, já avançou aqui, tu já conhece esse caminho todinho aqui. Ó. Então você está dizendo assim, poxa, vamos fazer isso aqui, que isso aqui vai dar certo. Isso aqui. Tá doido, Gisele? Você tá maluco? Não, cara. Olha, eu já estou vendo as coisas acontecendo. Negativo. Não. Pelo amor de Deus, não faz isso não. Tradição. Você vai entrar em crise. Né? Você vai se anular em relação a quem está atrás. Ele chama isso aqui, né? Esse nível aqui, né? De anulação. Você deixa de ser, Gisele, quem você é por causa da Nicole que ficou aqui. Aí aqui ele fala que você tem que tomar uma decisão, né? Para que você não sofra, porque Einstein vai dizer, não sei se vocês já viram essa teoria de Einstein, né? Einstein vai dizer o seguinte, uma vez que a mente se expande, ela nunca mais torna o seu estado original. Uma vez que a tua mente se expandiu, ela não volta mais ao seu estado original. Já está expandido. Então, tua mente está lá na frente, mas Nicole está aqui atrás. Se você não souber lidar com isso, né, você volta porque você é bom, porque você quer ajudar a Nicole. Vamos embora, Nicole, caminha comigo. Vai dar certo isso aqui, Nicole. Não, Nicole está presa, Nicole está engessada, está estatualizada, e você, Nicole, vamos embora. Vai chegar um momento que você precisa tomar uma decisão. Ou Nicole te acompanha, ou você vai entrar num segundo nível aqui, que é o quê? A traição. Você avança sozinho. E isso aqui não é errado, tá, gente? Para quem pensa isso aqui é errado, isso aqui não é errado. Há momentos na vida que ele tem que romper para seguir. Isso é traição. A gente trai aqui, né, para não trair aqui. Tradição, você trai a si mesmo. No caso, tradição, você trai a si mesmo. Né? Porque você vai ser aqui para Nicole uma pessoa que você não é mais, porque tua mente já se expandiu. Traição é você rompe. Quando a gente fala traição, né? Não é que você está traindo, eu estou te traindo, não. É que você está rompendo com essa mentalidade mesquinha que ficou para trás para conseguir avançar. Isso é traição. Se eu fosse, por exemplo, dar um exemplo meu, a minha vida foi de traições. A pessoa da teoria poderia ter escrito outra palavra, né? Poderia ter escolhido outra palavra.
para atender melhor, porque realmente, né, faz sentido, mas a palavra é feia. Mas tem Sua história é uma história de traição. traição, né? Eu vou te passar a palavra só para ter uma ideia. Quando eu fiz minha primeira faculdade teológica, vamos fazer, não vou citar os nomes aqui, que você conhece todos eles. Vamos fazer teologia, cara, vamos fazer teologia. Eu vou fazer teologia, sou pregador. Olha a mentalidade. Aí eu, pô, mas vamos lá, cara, vamos fazer, pô, Faculdade Teológica da Assembleia de Deus de São Paulo. Foi a primeira faculdade que eu fiz. Vambora, cara, vambora. Não, já sou pregador, pô. Sou pregador. Professor de escola bíblica. Boca que eu encherei. Eu falava isso, você lembra disso, né? Não, eu já sou pregador. Sou professor de escola bíblica dominical. Para que faculdade? Essa era a mentalidade dos camaradas que andavam comigo. Aí eu ia pro outro, porque eu não desistia, eu cagava na linguagem militar, eu cagava para ele. Pedro, vamos fazer a faculdade, cara? Tô empolgadão. Ah, o Pedro, que faculdade? Tu tá doido? O meu negócio é jogar futebol ali, vai ficar tranquilo. Aí o que eu tive que fazer? Trair para seguir. Eu fui o único que fui. Na época que eu fiz, não tinha um na região que tinha bacharel em teologia. Na verdade só tinha um e esse um estava afastado, desviado. Da linha do trem para cá não tinha um teólogo. Não existia. Eu fui o primeiro a fazer o curso. Né? Prosseguindo. Psicanálise, a mesma coisa. Vambora fazer um bora aqui. Tá doido? desviado. Tá desviado. Isso aí vai te deixar. Eu tive que trair. Então minha vida foi vida de traições. Eu cansei de ficar aqui com a minha mente lá na frente. Vocês conseguem entender isso? Eu estou aqui, Pedro, vamos lá, Pedro. Só que Pedro não quer seguir. Se o Pedro não quer seguir, traia. Quando eu falo trair, eu estou falando intelectualmente falando. Né? Esse umbigo, esse cordão umbilical, né? Ser cortado. Sentimental, né? Tem que ser cortado para que você rompa essa pessoa que começou contigo. Todos eles começaram comigo, para que você consiga fazer o quê? Avançar, né? Isso atrás. Depois eu vou passar para vocês lá, vocês vão entender melhor. Vamos relacionar isso no relacionamento conjugal. Quando um está lá na frente, o outro não rompe. Eita, eu não queria que entrasse. Eu sabia essa pergunta ia chegar, eu sabia. É aqui que entra muito as questões, por exemplo, da crise existencial. Por exemplo, eu tenho crise com a minha esposa. Eu não nego isso. Né? Por exemplo, ontem mesmo. Ontem panela voou. Eu passei o dia todo ajudando ela a se inscrever a prova de oficial. Né? Eu sou praça, gente. Né? Por opção. Glória a Deus. Eu pedi isso a Deus. Um trabalho que eu pudesse se relacionar com a igreja. Minha esposa ela é temporária. Então ela tem 8 anos aí para ela aproveitar da melhor forma possível. Só que ela é muito acomodada. É o temperamento fleumático, né? Eu até mandei para ela um vídeo, né, mal criado, né, do fleumático. Né? Fleumático tudo tá bom, o mundo tá caindo e tá com a mesma cara. Não manda não para comer arroz queimado, hein? Tá com a mesma cara. E quando ele tá triste, tá com a mesma cara. Quando ele tá alegre, tá com a mesma cara. Tudo para ele tá tudo bem, eu vou fazer. Aí passa um mês, eu vou fazer. 2 meses, eu vou fazer. 3 meses, calma, eu vou fazer. Aí quando faz, poxa, eu falei que eu ia fazer. Né? Então assim, eu tive um embate com ela, eu falei, cara, pelo amor de Deus, para de ser acomodado, você é sargento, tudo bem, você é sargento do exército, você tem o seu salário, mas você tem a oportunidade de ser oficial, dobrar o teu salário. Desde quando abriu a inscrição, há 1 mês e meio atrás, eu estou falando para ela, faz a inscrição, ela eu vou fazer. Aí no outro dia, eu vou fazer. Meu irmão, eu não consigo raciocinar, eu falo até a 3ª vez. A gente esquece, pastor. Aí eu respiro, né? Com os outros, né?
É mais fácil, Luciano, porque com os outros fala assim, o símbolo externo. Ô Joyce, faz isso. Cagou pra mim. Aí eu, Joyce, olha esse caminho aqui. Cagou pra mim. Na terceira vez, ok. E deixo. Aí eu cago. Mas dentro de casa, como é que faz isso? Aí é onde entra a crise. Aí é onde eu fico, minha filha, em nome de Deus, desperta. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Aí passou 1 mês e meio. Aí quando chegou no dia 22 de setembro, que foi o último dia, dia 22, ela, eu vou fazer hoje. Tu me ajuda? Vou te ajudar sim. Vou te ajudar. Espera que eu vou te ajudar. Meu irmão, já tremendo, minha cara tremendo. Né? Aí, por bondade de Deus, olha só como é que é fleumático, né? Por bondade de Deus, se estendeu, porque houve um problema no sistema, se estendeu do dia 22 para o dia 29. Que dia é hoje? 29, só que hoje era até meio-dia. Aí eu fiquei ontem o dia todo com ela, depois do culto, naquela hora que eu saí, eu fiquei até a hora do culto com ela, eu estava cansado, dor de cabeça, mesmo, ontem no culto estava um bagaço. Terminou o culto, fui para casa, nada. Aí, quando estava dando 10 horas, tu me ajuda a fazer a inscrição? Meu irmão, entrei em crise, né? Falei, hoje a chapa vai esquentar. Meu irmão, peguei o celular, vou te ajudar sim, peguei a coberta, fui lá para a cama, estou te ajudando aqui. Né? Ela ficou irada, aí foi trabalhar hoje. Mas eu fiquei muito chateado, falei, perdeu uma oportunidade boa. Aí hoje, 4 horas da tarde, ela manda, Rodrigo, prorrogou para mais uma semana. Ou seja, eu falei assim, deixa para fazer no último dia de novo, para você ver o que vai acontecer contigo. Então, dentro da vida conjugal, eu estou dando um exemplo bem simples aqui, que isso aqui é normal de ser resolvido. Mas se a gente estender isso para as outras áreas do casamento, né, de fato, como é que a gente faz isso? A gente precisa romper e avançar. A gente trai, senão a gente não evolui. Muitas coisas eu traí na taça. Eu falei, você não quer ir não? Então fica aí que eu vou. E parto. Né? Isso ele fala, essa teoria aqui não é física, né? Ela não é emocional, tem um nome, é afetivo. É afetivo. Eu estou com alguém que eu amo, gosto muito, quero muito bem, mas não quero. Então você não pode ficar ali, porque tua mente já está lá. Então o que tu faz? Sinto muito. Não é falar para ela, não, Nicolas, sinto muito, eu estou te deixando. Não. Você, de forma afetiva, você mesmo, né, começa a avançar. Você vai fazendo seus cursos, você vai avançando, você vai se especializando, você vai crescendo. Quando o Nicole percebeu, você já está lá na frente, e Nicole continua no mesmo lugar. Não estou falando de amizade, de rompimento de amizade, estou falando afetivo. Psicologicamente, a gente se trava muito as pessoas que iniciam e começam com a gente. Porque aí, no caso, não seria essa a teoria. Porque a Bíblia fala que a mulher sábia edifica. Vamos colocar a mulher. Né? E para não entrar em crise, também você tem que entender o tempo do outro. Tem todo um contexto. Né? Porque a gente está estudando a carta de Paulo falando sobre casamento. Sim. E às vezes muitos casamentos acontecem traições, até mesmo conjugal, porque a pessoa diz assim, eu casei, mas eu não sabia que fulano era tão parado assim a nível de não romper junto comigo. Não entra nessa traição de falar, não, eu amo você, eu te espero não, eu entendo você, o teu tempo, se você for não, eu estou contigo, mas eu estou indo. Mas muitos não rompem, ainda traem, dizem assim, eu não quero mais saber desse relacionamento, por causa disso. Essa traição não tem a ver com isso, extremo. Não, essa traição aqui... Mas eu entrei nesse contexto porque a gente está falando sobre casamento. Sim. Essa traição aqui não tem a ver com essa traição que está sendo citada. Essa traição tem a ver com a afetividade.
né, com crescimento. Ainda vai entrar na questão do divórcio nessa aula ainda, né? Vai entrar. Tá aqui. Vai entrar. Tem a ver com propósitos. Propósito. Eu quero algo para minha vida, o Fábio. Propósitos, chamados, é isso Chamados. aí que eu ia falar. Então, é isso aí. Mas o contexto é esse. Né? O contexto não é a traição de divórcio, nada do tipo. De divórcio, é não. de mentalidade mesmo. Exatamente. Isso, consciência. Exatamente. Se a Joyce não quer, você vai ficar parado com ela ali? É a tua esposa. Você ama ela, você vai estar com ela, mas profissionalmente falando, intelectualmente falando, até espiritualmente falando. Sim. Porque a própria Bíblia vai dizer que a salvação ela é o quê? Individual, até espiritualmente falando. Vamos orar, filho? Eu não quero. Não, você vai ficar aqui, exatamente, se desgastando com ela aqui, ou você avança? Você avança. Isso é traição. A gente está traindo para seguir. Ok? Sobrevivi o primeiro ponto, hein? Tem mais polêmica. Vamos embora aqui na palavra para a gente não se perder. 4, versículo 4. Não, versículo 3. Vamos lá, versículo 3. Nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos. Não. Gente, perdão. Versículo 3, capítulo 7. Eu fui lá para Deuteronômio. Que isso, hein? Tá avançado, hein, mulher? Marido, pegue a mulher. Mas até que teve a ver, olha, falava de casamento, né? Negulência. Por isso que eu li o Da capítulo mesma 7. sorte a mulher ao marido. Vai. Então, Paulo destaca aqui a completa mutualidade dos direitos. Ó, vamos lá, 3 e 4. Ó, marido, pague a mulher a devida o quê? Benevolência. E da mesma sorte a mulher ao... Ó, o versículo 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tendo o marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tendo a mulher. Aqui ele está falando sobre a mutualidade dos direitos conjugais. Né? Paulo vivia em uma sociedade de profunda influência machista. Né? Profunda influência machista. Inclusive, o próprio apóstolo Paulo, ele é acusado de machista. Né? Tem muitos, hoje, até hoje, né? Diz que Paulo era machista, por causa de algumas doutrinas que ele insere em determinadas A cartas. mulher não pode falar na igreja, tem que usar véu na cabeça. Exatamente. Mas ele quebra esses paradigmas da cultura prevalecente e afirma a igualdade de direitos. Ele fala assim, ó, marido, versículo 3, pague a mulher. Certo? Se ele tivesse de fato essa teoria machista, ele pararia aqui. Marido, pague a mulher. Aí ele fala, cadê? E da mesma sorte, mulher, pague ao seu. Ele está falando de igualdade de direito. Aí ele fala, Gisele, o teu corpo já não pertence mais num relacionamento conjugal. O seu corpo não pertence mais a ti, mas pertence ao seu marido. Marido, o seu corpo já não pertence mais a ti, mas pertence ao a sua mulher. Então ele está falando de direitos. Direitos o quê? Sexuais. Aqui é onde entra muita polêmica. Eu até disse na escola dominical ontem, né? Tem pessoas que acham que pecado é apenas o sexo fora do casamento. Mas a ausência do sexo no casamento também é pecado. Quando você, de fato, não paga, né, ao seu marido o que, de fato, né, tu deve, você está pecando.
aqui entram os grandes problemas das dores de cabeça, né? Ou dos cansaços. Né? Hoje eu estou cansado. Não, mas... Não, hoje eu estou com dor de cabeça, estou passando mal. Ah, hoje não, estou passando mal. Ou então, não, mano, tá cheio, tá empolgado, vai ao quintal, mano. Ou faz alguma coisa aí, né? Vai tomar um banho de água fria, mulher. Né? Ou seja, você está pecando. E aí Paulo fala que isso não é apenas o pecado, mas dá brecha para Satanás atuar. Certo? Muito dos porquês das traições é justamente por causa do quê? Do pecado da ausência do sexo dentro do casamento. Né? Justifica? Não justifica. Mas boa parte da explicação, né, para essas traições é justamente porque a mulher, né, assim como o homem, não paga, né, aquilo que deve à sua mulher ou que deve ao seu marido. É como a boca se fala por aí, né, pastor? Quem não dá assistência sabe o concorrente. Quem não dá assistência... Não, mas aí vai do caráter do ser humano também. Não, pastor, é mais maleável da mente do casal. Tipo assim, eu penso que ela pensa de uma maneira, né? Se o marido não pensar para sua esposa, será que ela está com dor de cabeça? Será que está cansada? Vamos fazer o contrário. O homem ficar em casa, cuidar das crianças, arrumar a casa, fazer comida, para quando a esposa chegar, está tudo pronto. É cansativo. Beleza, a gente entende isso. Da mesma forma, só que nós homens, o cabeça, tem que chegar do trabalho, cansado, pegou condução, quem trabalha longe, chegou estressado porque teve várias situações no trabalho, e a mulher queria também, ela vai ter que entender que hoje, estou falando uma semana toda, o mês todo, né? Mas ela hoje, quer frequência mesmo. vai compreender. 2 dias, 3 dias, que tem o dia da mulher, que vai ter que levar, vai ter que ser maleável. Se não, vai cessar todo o processo, entendeu? Eu penso dessa forma. Quem quer falar? Quem está falando? O senhor. Depois eu quero falar mesmo. Ó, vamos lá. Ó. Gisele. Olha o 5, para me complementar isso. Versículo 5. Não vos priveis um ao outro. Não vos priveis um ao outro. Aí ele fala, senão, por consentimento mútuo. E esse consentimento tem que ser por algum tempo. Não está escrito aí? Por algum tempo. Para vos aplicardes ao jejum e à oração. E depois, ajuntai-vos outra vez. Para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança. Ô Rodrigo, tenho certeza que nessa época aqui não existia enxaqueca. Não tinha. Não tinha. Muito pelo contrário. Era uma cultura promíscua. Promíscua. Era uma cultura que a gente aprendeu aqui, em que existia um templo, certo? Existia um templo aqui com 1000 sacerdotisas que faziam culto sexuais. Né? Qual era o culto que elas ofereciam? Sexo. O culto era sexo. 1000 mulheres fazendo sexo. Isso durante todo o dia. E à noite, o que elas faziam? Desciam para a cidade de Corinto, né? Porque esse templo ficava numa elevação da cidade, né? Um morro, né? Da cidade de Corinto. Durante a noite, essas 1000 mulheres desciam, né? Para a cidade de Corinto e faziam o quê? Se prostituir, continuava se prostituindo para os homens. Aí no contexto desse aqui, Gisele, no contexto desse aqui, você tem a igreja de Corinto. A igreja. Certo? Aonde você tem um casal. E nesse casal você tem gente que está privando
o direito do marido ou privando o direito da mulher. O que acontece com isso aqui, nesse contexto aqui? Não tem só a ver... Gente, presta atenção. Vamos lá. Não é só caráter. Eu sou pastor de igreja e pai dos senhores. Eu não atendo a DCCAM apenas. Não me restringe a DCCAM. Já atendi muito casal de outras igrejas. E é absurdo as histórias. Se eu contar as histórias, vocês não acreditam nas histórias. Eu já cansei de ouvir gente que traiu a esposa, ou a esposa traiu o esposo, e aí eu pergunto, por que você fez isso? Você deixou de amá-lo ou de amá-la? Sabe qual é a resposta? Não. Eu amo ele. Eu amo ela. Mas por que traiu? Por que traiu? Porque não é amor, é caráter. Hã? Porque não traz falta de amor, traz falta de caráter. Não, é isso que eu disse, não é só o caráter. Existe algo em nós que é legítimo. Foi criado por Deus. Os desejos sexuais. Então esse desejo não é coisa absurda. Tá? É legítimo de Deus. Por isso que Paulo dá essa orientação. É algo legítimo, gente. É algo biológico, fisiológico. Inclusive, o sexo, se não me falha a memória, é o segundo maior índice de divórcio no Brasil. Primeiro é financeiro. O segundo, se não me falha a memória, está entre o segundo e o terceiro, é o sexo. Mas como eu não lembro, vou ficar com o segundo lugar aqui. Depois você faz a pesquisa. O sexo ou a falta dele. Ou a falta dele. Então, ou seja, não é só o cara, é fisiológico e biológico. É um desejo legítimo que o homem tem e a mulher tem. Agora imagine, um homem cheio de vontade. O que ele vai fazer com aquela vontade? Isso é biológico, gente. Vocês já ouviram falar em poluição noturna? Acontece muito com adolescente, né? Já ouviu falar? Só Josias? Vocês nunca ouviram falar em poluição? Eles já ouviram, mas de repente não sabem do termo, mas já devem ter ouvido sim. Então, é quando um adolescente ele ejacula dormindo. Tá? Vocês já tiveram essa experiência? Já? Não? Não, experiência não, mas Eu ouvi. Ah, tá. Você soube, né? Eu sou. Isso aí todo mundo passa por isso. Meu amigo. não, todo mundo não. Não todo mundo. Mas vou dar um exemplo. Isso acontece muito com jovens cristãos. Muito com jovens cristãos. Né? Porque a gente ensina que masturbação é o quê? É pecado. A gente ensina que sexo fora do casamento é o quê? Pecado. E aí, o que acontece com esses adolescentes? Eles olham para a nuvem, ele vê mulher pelada. Não é? Eles olham para o ventilador, eles estão vendo uma mulher pelada ali. Né? Então os adolescentes de hoje, e a Bíblia é clara em dizer, né, que os olhos é as janelas da alma. O que está aqui é porque passou por aqui, passou pelos sentidos, pelo ouvido, pelos olhos. Né? Por isso que a Bíblia fala que deixa eu voltar aqui, senão eu vou entrar em outro caminho. Né? Mas o que acontece? Eles estão cheios, né? E eles precisam de alguma forma jogar aquilo ali para fora. É biológico. Né? Talvez venha olha e fala assim, pois isso é nojento, mas não, é biológico. E aí, como ele moralmente, lembra que eu falei sobre o ego? Eu falei sobre o ego aqui não, né? Id, ego e superego? Falei, eu? Não, falou não. Não explicou. Não expliquei, né? Então, o nosso ego, ele não suporta, depois que é inserido, né, os conceitos éticos, morais, religiosos, né, a gente chama isso de superego, né? A gente fortalece o superego, o ego não aceita errar, você pecar. Então a gente vai contendo aquele desejo, aí esses adolescentes dormem.
Aí quando eles dormem, o ego, para proteger nossa mente, ele vai mostrar lá eles tendo sexo com uma mulher? Não. Eles não vão ter sonho tendo sexo com uma mulher. Por quê? Isso é moral ou imoral? É moral ou imoral? Imoral. Então o que o ego faz? Protege a nossa mente. Então ele vai criar um cenário, né? Inconscientemente ele vai criar um cenário, que naquele cenário você vai sonhar, você vai rir, você vai ter o prazer, e no final vai acordar daquele jeito. Era um sonho. É pecado, pastor? Né? É pecado? Era só um sonho. A poluição noturna? É. Então, é o que eu estou te falando, é algo natural do corpo. Então não é pecado, não. É Algo natural. do corpo. Né? Agora, o que você produz é a masturbação, né? Que é sexo egoísta. Como é o nome desse negócio aí que dá no jovem? Poluição noturna. Vai, Luciano. Assim, a questão do jejum. Eu também já atendi algumas irmãs que não tinham sexo ativo com o esposo por causa do jejum. Aí entra a prolongação, por isso que há a traição. E elas achavam que o marido tinha por obrigação de esperar porque elas estavam jejuando, né? Ou vice-versa. O que o senhor pode dizer para a gente sobre isso aí? Não, então, Paulo ele já orienta sobre isso, né? Ele vai falar assim, pessoal, não vos priveis, né? Versículo 5, ó. Cadê o 5? Não vos priveis uns aos outros, senão por consentimento. O que é consentimento mútuo? Né? Filho, eu estou aqui numa batalha espiritual, numa guerra espiritual, quero orar, quero jejuar. Né? Então, essa semana eu posso focar monte, oração, consagração, né? E ele aprova ou não. Ela, a Joyce, não tem mais poder sobre o seu corpo. É isso que Paulo está dizendo. Então, se ele diz né, falar que sim, mesmo com o sim dele, tem que nessa conversa determinar o tempo. Porque tem que iniciar, tem que ter um início e tem que ter um fim. Aí é caráter. Né? Aí é caráter. Se o camarada, por consentimento, fez isso, e por algum motivo, que o diabo vai bradar ali, certo? Não com ela que está se preparando, mas muitas vezes ele não está conseguindo, está trabalhando direto, já gostou de... Aí está ali, irmão. Aí aparece os pratos, e aparece. Né? Aparece, demais. Aí você vai falar, não, é falta de caráter. Não. Já fiz gabinete com esposa que privou o seu marido 3 anos. E não é velho não, tá? Aí tu acha que esse camarada com 3 anos, né, privado do seu direito, né? Porque quando você casa, aquele contrato lá, inclusive hoje, não sei se vocês sabem, né? Tem um contrato dizendo tudo que a pessoa tem direito no casamento, né? Aí tu privou o teu marido 3 anos. Como que ele sobreviveu esses 3 anos? Porque é biológico, gente. É biológico. Não sobreviveu. Alguma coisa está acontecendo, né? Ou, não é traição, mas pode ser masturbação, pornografia, e aí a vida do camarada vai ser canalizado para alguma área, né? Infelizmente. Pastor, isso é inadmissível. Quem é espiritual, meus irmãos, se fosse uma questão espiritual, Paulo falasse, isso aqui é espiritual, mas não é. Não é uma questão espiritual, é uma questão biológica. Né? Por isso que espiritual é o dom de permanecer solteiro. É um dom. Né? É o celibato. Isso aqui é espiritual, porque é um dom. Porque a regra não é bom que o homem viva. Se você consegue viver só a tua vida inteira sem se relacionar, mantendo a sua pureza, isso é um dom. Só pode ser um dom de Deus. Paulo falou, é um dom de Deus.
Agora, se você chega lá, assina um contrato, dizendo eu estou casando com o Pedro, Pedro casando com a Joyce, ela, a partir desse momento, tem deveres, tem direitos, mas também tem deveres. Assim como o Pedro tem deveres e direitos, tem obrigações. E aí, só para passar a palavra ao Luciano, hoje tem no contrato o seguinte: senhores, senhoras, página, entra no Google que vocês vão ver lá. Contrato de casamento. Aí no Google, você vai ver alguns modelos. Um dos modelos está lá, ó. No contrato. Sexo. 3 vezes na semana. Sério? Tá lá. Aí começa. Entra lá que você vai ver. Aí, o que acontece? Aqui a gente brinca, né? Mas vamos lá. Vamos forçar. Isso aqui é contrato, tô falando sério. Depois tu entra no Google. Eu não sabia disso, não. Isso aqui é contrato. Se é na atualidade agora. Olha lá no Google que você vai ver. Tá terrível. É contrato. Por que contrato? Se um deles quebrar, Dá multa, hein? tem processo. Quebra de contrato. Quebra de contrato, tem processo. Pastor, vou fazer uma pergunta. Quando a pessoa se não quer mais saber de casamento, ele está em pecado. Uma vez eu vi um pastor falou para mim que eu estava em pecado, que eu não queria mais casar. Tem 12 anos, eu sou separado. Isso por opção minha, não quero. É só fazer a Bom, mas aí o Não, pastor, cuidado, mas aí já foi respondido na aula. É dom. Você não quer mais, não está comunicando, tá com alguém, meu presbítero? Não. Tá pensando em alguém? Graças a Deus. Então, amém, pô. Então tá separado. Exatamente. Já tá separado. Vamos lá, respondendo a pergunta. Vamos para a gente não embolar as dúvidas. Pergunta do Marcos: está em pecado? O que Paulo fala? Desde que mantenha a pureza, né? Não está em pecado. Você pode exercer Paulo mesmo. Ele era do Sinédrio. Né? Quando ele dá essas orientações, ele mesmo diz: bom seria que todos fossem como eu nesse momento aqui. Ou seja, já fui casado, hoje sou solteiro. E bom seria que todos tivessem as condições que eu tenho aqui hoje, fazer a obra de Deus. Não que o casamento te prende, mas com liberdade. Por quê? Por isso que ele vai orientar os jovens. Ele vai dizer assim, ó, os solteiros cuidam das coisas do... E os casados? Das coisas de casado, né? Da sua família. Certo? Então, tirando sua dúvida, não é pecado. Agora, a não ser que começa a arder, começa os desejos vir. Então, Paulo fala, para não pecar, casa. No momento que essa Deus está pegando. Exatamente. Então, tá. Então, essa questão do consentimento, da santificação que Paulo diz aqui, da mulher que tem um marido não crente, ela não precisa ter essa atitude de perguntar se ela vai jejuar ou não. Ela pode não jejuar e de qualquer forma ela está santificando o marido? Não, então. Aí, você não está entendendo o que eu estou me tô, mas isso aqui é um pouco mais à frente. Né? O meu objetivo é tentar chegar lá, que eu acho que não conseguiremos. Mas aí o que acontece? Eu vou ter que cortar aulas. Né? Se a gente quiser dar continuidade a essa parte do casamento na aula que vem, outras aulas a gente vai ter que amputá-las, né? Infelizmente. Mas, porque é uma aula atual demais. Né? Muitas dúvidas. E, mais uma vez, eu reforço. Quem é de outras igrejas, não tem que chegar lá na escola bíblica unical de vocês, né? Exatamente. Né? Então, vamos lá. Por consentimento, mútuo por algum tempo. Ele dá tempo para vos aplicares ao jejum. O que ele está querendo dizer? Ele faz essa comparação do jejum, a oração. E ele fala, e depois, ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança. Digo, porém, isto, como que por permissão e não por mandamento, porque queria que todos os homens fossem como eu mesmo. De que forma?
solteiros. Né? Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um tem um dom para o celibato, no meu caso. Outros para o casamento. Né? Aí ele fala de maneira, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como? Ele não está falando para os casados deixarem os seus casamentos e ficarem solteiros. A palavra aqui é para os solteiros e para os viúvos, aqueles que por algum momento já passaram por um relacionamento, né, como os viúvos, e aqueles que ainda não iniciaram um relacionamento, né, ele fala, bom seria que vocês ficassem como eu. Mas, se não pode conter-se, ou seja, conter os seus desejos, né, se não pode conter-se, casem-se. Porque é melhor casar do que arder. Todavia aos casados mando, não eu, mas o que a mulher não se aparte do seu. Se porém se apartar, que fique sem casar. Aqui ele já vai entrar na esfera do quê? Do divórcio. Certo? Então olha só, para a gente ganhando um tempo aqui, ó. Paulo afirma a capacidade dos casais de se absterem temporariamente, ou seja, é possível fazer essa separação por um período de tempo. Paulo diz que só pode existir abstinência no casamento quando houver compromisso deliberado de retornar à relação sexual. A gente vai ficar, mas ao retornar do tempo, vai haver as relações, né, sexuais. Aí ele vai falar aqui também, no versículo de número 10, né, que a gente leu aqui, ele vai falar sobre a duração do casamento. Paulo orienta, ora, aos casados ordeno eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do seu. Por que Paulo diz isso, irmão? Ordeno eu, mas não o Senhor. Por que Paulo está dizendo isso? Não se separar. Hã? Não se separar. Está no contexto casamento lá é para sempre. da cidade, da prostituição. Então, ele vai falar assim, ó, aos casados, ordeno não eu, Mas o Senhor, mas o Senhor. que a mulher não se separe do marido. Por que ele fala ordeno não eu, mas o Senhor? Lembra que eu disse no início? Porque já tem assuntos que o Senhor já tratou. Esse assunto, abre lá Mateus, capítulo de número 19. Jesus vai tratar aqui no Mateus capítulo 19, a partir do versículo 3, ele vai tratar sobre o divórcio. Então Paulo já está se relacionando aqui aos ensinamentos que já foram tratados pelo Senhor Jesus. Tá? Por isso tem parte que ele fala, não fala o Senhor, mas falo eu. Agora tem outros que ele fala, não falo eu, mas fala o... Porque esse assunto particularmente, né, um dos questionamentos da igreja de Corinto, Paulo responde dizendo, o Senhor já tratou sobre esse assunto. Está lá, Mateus capítulo 19, versículo 3 em diante. Quem pode ler? Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram, é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu, vocês não leram que, no princípio, o Criador os fez homem e mulher? E disse, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separa. Amém? O que Paulo está dizendo? Esse assunto já foi tratado. Olha o que está escrito aí no versículo 39 e 40 de 1 Coríntios, capítulo 7.
versículo 39 e o versículo 40. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que o seu marido vive. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Será, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo o meu parecer. E também eu cuido que tenho o Espírito de Deus. Certo? Então ele vai falar aqui o quê? As orientações que Cristo deu. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido... O que ele está querendo dizer? Até que a morte os separe. É a afirmação que a gente faz, né? Não é o sim que a gente diz lá no ato do casamento. Quando Jesus vai falar, quando os fariseus vai questionar Jesus a respeito disso, vai falar, não, calma aí, que história é essa? De vocês se divorciarem por quaisquer motivos, né? Porventura, no princípio, era assim? Não. O que diz? Qual é o princípio? Qual é a regra principal? A regra principal é que o que Deus ajunta, o homem não separa. Essa é a determinação, né, que Paulo ele dá para o casado, certo? Aí vamos lá, versículo 11. Versículo 11. Vamos avançando. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Olha só, eu coloquei aqui, né, no livro uma questão muito interessante. Ó. Pergunta que a gente costuma muito ouvir. O que fazer se eu estiver arrependido de ter casado? Você já ouviu essa pergunta? Talvez até vocês mesmo fazem, né? Essa é a situação de muitos casais ainda hoje. Há muitos casais nessa situação mesmo dentro das igrejas. Por quê? Porque eles encaram o casamento. Vou falar uma besteira aqui, mas... Então, o casamento hoje na nossa sociedade está parecido com a igreja de Corinto. Tá? A gente casa pelo prazer e não mais pelo amor, né? pelo sentimento que a gente tem pelo outro, mas sim pelo prazer. Porque o homem, ele é muito focado naquilo que ele vê, né? Principalmente no que ele vê. Por isso ele fala muito lascívia, né? Ele falou muito hoje ontem na escola bíblica sobre isso. Né? Por quê? O homem, ele é doente mental, né? Você pode colocar a roupa que você quiser, que a visão dele é, gente, não sei se você já ouviu essa frase, né? Alguns dizem assim, gente, não coloque roupa curta porque os varões vão olhar e vão te desejar. Não é isso, gente? Ouve? Aí outros dizem assim, gente, quando você se tampa muito, né, é pior. Vocês já ouviram isso? Por quê? Atiça mais. Porque ele não sabe o que está ali. Né? Aí ele olha e começa a imaginar. Então, ou seja, o homem, o desejo do homem vem pelo que ele vê. Agora, o da mulher, pelo que escuta. Então a mulher é muito mais levada pelo que ela escuta. Né? Os elogios. Quando a gente descobre algumas características do homem e da mulher, as coisas melhoram dentro do casamento. Como, por exemplo, se o homem sabe que a mulher, né, ela é a palavra correta. Atiçada não, né? Não é a palavra correta, não. Atraída. Por eufemismo, né? Que ela está usando aqui. Tá melhorando a palavra.
Se o homem sabe que a mulher é atraída pelo que ela ouve, o que os homens têm que fazer? Nada. Quando tá uma bruxa, né? Tá linda hoje. Mesmo que não esteja. Mesmo que o cabelo lá em cima. Minha filha. Maravilhosa. Fez alguma coisa diferente. Tá maravilhosa. Pequena Jéssica faz efeito enorme. Pelo ouvir. Né? Agora, em compensação, a mulher sabe que o homem é atraído pelo olhar. Aí tu já viu aqueles memes, né? Que a mulher, quando não quer, ela coloca aquelas roupas gigantescas, amarra o cabelo, porque ela, teoricamente, se a gente for imaginar, é justamente para que o homem não deseje ela, porque naquele dia ela não quer. Você já percebeu quando a mulher quer, o que ela faz? Né? Aí começa as roupas, né? Você já viu logo pelas roupas. Quando o varão está lá, e ali chegou no trabalho, e almoço, aí janta, e daqui a pouco vem a mulher, pum, bebedora. Já sabe que. Já sabe que vai ter, vem ter faixa. Agora, meu irmão colocou calça, não sei o que, já falei, opa, tem alguma coisa errada ali. Então, eu já tenho um raciocínio aqui, eu não estava aqui. Mas de noite ele até raciocínio. Viu a cena, imaginou. Tá, voltei aqui. Há muitas pessoas que se casaram e depois se arrependeram, reconhecendo que fizeram uma grande besteira. No entanto, agora, o que fazer? E aí, o que a gente faz agora? Divorcia. Hã? Divorcio. Divorcia? Nada. Eu vi uma pregação uma vez de um pastor falando sobre isso. Ele disse que o jovem se casa por conta do sexo. E ele falando, né, gente? No máximo, se você. Não, é o Lucinho Barreto. Ele fala assim: se você for brabo ali, 30 minutos. E às 23 horas e meia, pra ficar olhando pra cara da pessoa. Se você for nessa linha de raciocínio, só por. Exatamente. Mas vamos lá. Casou e se arrependeu. Aí que gera esse arrependimento. E aí, o que eu faço agora? Eu separo, Elane? Aí é qualquer motivo, né? Aí é por qualquer motivo. Paulo dá essa orientação, versículo 10. O que ele diz no versículo 10? No 11. Todavia os casados não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparta do marido. E a traição, pastor? E se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido e que o marido não deixe a mulher. Então, o primeiro conselho aqui que ele dá, né? O primeiro conselho que ele dá é: aos casados ordeno eu, não ordeno eu, mas o Senhor. Jesus já tratou sobre isso, Nicole. Você quer divorciar? Jesus já tratou sobre isso. O que Jesus tratou? Que a mulher não separe é a vida toda. É morrer. É até morrer. Por isso que o casamento não é uma questão sexual apenas, é uma questão de escolha. E pais dos senhores, a gente cresce com essa teoria, século, não, é que Deus vai escolher para mim, é que Deus vai trazer a varoa. Não. Em nenhum momento a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que isso é uma escolha nossa. Você não pode culpar Deus pela escolha que você fez. Certo? Então, hoje a gente orienta, por exemplo, eu sou muito difícil fazer estudos, né, nesse sentido. Mas quando os jovens vêm, primeiro, pastor, o que tu acha disso aqui, disso aqui, disso aqui? Eu falo, vem cá, existem alguns pontos que a gente precisa avaliar. Um dos primeiros pontos, Nicola, que a gente aprende é o que? É o temperamento. Qual o temperamento? Eu sempre aprendi que os opostos se atraem. Você já viu que, isso é uma teoria minha, tá? Vou falar igual Paulo, né? Digo eu, não a palavra. Mas até na Bíblia a gente encontra isso. Mas pode perceber que a maioria dos casamentos duradouro, 30, 40 anos, tem muito a ver com temperamento.
pode perceber que um é colérico, o outro é fleumático. Né? Um é sanguíneo, o outro melancólico. Porque os opostos, bota 2 coléricos casados. Bota 2 sanguíneos casados. Aí eu fiz essa experiência. Eu peguei todos os casais que, né, de 30, de 40 anos, e eu fui perguntando. Falei, poxa. Aí eu fui primeiro avaliando e depois eu perguntando, Nicole, quem é mais estressado na tua casa? É você ou a Nailson? Está perguntando? É. Não sabe. Ou sabe? Pode guardar. Pode guardar. Eu sou extremamente estressada, Obstenção, mas tem situações que eu percebo nisso também. Não sei, assim. Então. Eu acho que eu sobressaio. Vamos lá. A maioria, né, que tem esses casamentos duradouros é porque um é colérico demais e o outro é fleumático demais. Né? Eu acho que lá em casa tem um contrato. Quando eu estou muito estressada, ele me dá uma baixada. Opa, calma, quando é ele, eu acho que a gente... Dá aqui, então, né, mas alguém cede. Né? Alguém cede. Por exemplo, meu casamento. Eu sempre falo isso, eu não falo de hipocrisia não, tá, gente? Eu tenho 20 anos, né, com a minha esposa juntos. Né? 20 anos, 21. Né? Comecei a namorar com ela com 17, eu tenho hoje 38. Novinho, né? Cara de 50 já, né? Não é Zé. 21 anos se passaram. Eu falo isso e parece que soa como uma hipocrisia, mas não é. Parece que eu comecei a namorar com ela ontem. Ontem, 21 anos se passaram. Eu estou falando meu sentimento, talvez dela seja, né? Falar igual aquele pregador, né? Tem um pregador, não sei quem foi o pregador, que eu vi lá, e foi falar, foi questionar com o pastor, né? E o pastor falou, aí ela sempre questionava, que meu marido. Aí o pastor, mas filho, você não pode se divorciar dele, né? Você não pode, até que a morte os separe, você não pode se divorciar. Né? Aí ela, mas pastor, eu nunca pensei em divorciar dele. Aí ela, em matar já várias vezes, né? Mas divorciar não. Eu imaginava isso. Não? Imaginava que a fala ia ser essa. Hã? Eu imaginava que a fala ia ser essa. Eu nunca pensei em separar. Nunca pensei em separar, mas matar eu já pensei várias vezes. Já orou para ele morrer algumas vezes. Algumas vezes. Já aconteceu todos, né? Não, que isso? Todo mundo já pensou em Já pensou em matar o varão? Já ficou admirando ele dormindo. Ou seja, casou-se. Que isso, gente? Que isso? Dormindo acordar mais. Meu Deus. Orientação dele. Vou falar pro Fábio dormir com os olhos abertos. Fábio, ó, dorme com o olho fechado. Não assusta as jovens, viu? As jovens ali que não. Isso, agora eu estou mais ciente do que as idosas já falaram. Que idosa? Ó, Vai lá. Deixa o professor seguir. ó, casou-se, aguenta firme, não desanime, leve em frente o seu casamento, não pule fora da relação. Orientação de Paulo. Certo? Segunda pergunta que a igreja fez, a gente conjectura que a igreja fez, pela resposta, né? Qual foi? O que se deve fazer quando a situação se torna insustentável? Gente, eu não estou falando aqui, por exemplo, de agressão, né? Porque existem pontos que hoje eu mesmo, né, sou um dos defensores. Né? Eu nunca vou orientar que uma mulher fique com um camarada, né, que agrida ela, Maravilhoso. que violenta ela. Né? Inclusive tem casamentos, né, em que as mulheres são violentadas sexualmente falando. E não só isso, né? Psicologicamente falando. Psicologicamente, fisicamente falando. Tem muita gente que verbalmente casa falando. achando que a pessoa vai mudar. Vai mudar.
Ah, mudou agora no casamento, mas se for avaliar, for puxar pela memória, já deixou indícios durante o namoro. Exatamente. Então, há casamentos que adoecem a tal ponto que a decisão de ficarem juntos pode ser mais arriscada, né, do que se separarem. Nesse caso, Paulo oferece duas soluções pastorais. Ele oferece duas soluções pastorais. A primeira, separe, ou seja, separe-se, divorcie, né? Mas fique sozinho. Não é isso? Está no versículo 11? Vê isso aí, que está no versículo 11. Parte A. Ele diz o quê? Se porém se separar, fique sem casamento, sem casar, ou que se reconcilie. Não, só parte B, né? Se separar, separei. Está insuportável, pastor. Não tem como lidar. Está complicado lidar. Eu não estou falando de um cara que não troca lâmpada dentro de casa. De um cara que a água está vazando lá no banheiro, o cara vai lá, não troca a bica, vou me separar desse camarada que ele é inútil. Não estou falando disso. Eu estou falando de uma situação insuportável. E já não tem mais como prosseguir junto. Paulo dá dois conselhos. É o pastor Rodrigo, gente? Não, Paulo, pelo amor de Deus. Qual é o primeiro conselho? Se separar, não case novamente. Ok? Beleza? Mas esse conselho é só quando a situação está insustentável ou se aconteceu uma traição e a pessoa quer separar? Então, depende. A traição, ela se tornou, com essa traição, uma situação insustentável. Há um caso, né? Quanto tempo você consegue lidar com essa situação? Está muito complicado, né? Hoje ainda, agora eu acrescento dentro das palavras de Paulo as minhas orientações. Você tem filhos, Elane? Quantos anos tem os seus filhos? Você sabe que isso vai mexer muito com os seus filhos, né? Porém, se você, porventura, se separar, se divorciar, primeira orientação de Paulo, não case novamente. Porque o problema mora... Não, tem um monte de casais nessa situação. Me separei. Aí entra a questão do egoísmo. Porque a primeira orientação é que não se separe. Mas não tem como, está insustentado. Tudo bem, você vai separar, ok, separe, porém não case. Por que não case? Porque moram os problemas ali. Teus filhos, vai juntar com os filhos do seu novo, né, relacionamento. Então Paulo dá uma orientação. Tudo bem, está insustentável para você, mas não faz a coisa ficar pior, né, para a tua vida, para os seus filhos, para a sua casa. Que não case novamente. Esse é o primeiro conselho. Vou liberar para lá. Segundo conselho. Segunda solução. Faça a devida o quê? Reconciliação. Contudo, de maneira alguma, o apóstolo apoia a hipótese do divórcio. Se alguém pega isso aqui e diz que Paulo está apoiando, ele não está apoiando. Ele está dizendo, Jesus Cristo já tratou sobre esse assunto. O que Jesus Cristo está dizendo? O que ele disse ali? Para não se divorciar. Como no princípio, o que Deus uniu, não separe. Está lá, está escrito. Jesus já tratou sobre isso. Mas por um motivo de insustentabilidade, você se divorciou, não case de novo. Irmão, aguenta firme. Lute pelo teu casamento. A orientação que eu dou é lute. Pastor, não dá mais para lutar. Estou chutando o balde. Ok. É isso que você quer? Não se case mais. É a orientação de Paulo. A segunda, reconcilie. Tente reconciliar. Né? Vamos lá, vamos tentar reconciliar. Antigamente, antes de você se divorciar, não sei se vocês chegaram a essa época, né? Existiam encontros de reconciliação que o juiz no cartório fazia. Você não chegava lá e se divorciava, não.
Né? Conversa antes. Tinha uma conversa, o juiz conversava e dava prazo. Tipo assim, ó, não vou liberar o divórcio. Vocês têm 1 ano para poder conversar. Lembra disso? Tinham isso. Né? Inclusive, dependendo do caso, ele dava outro ano. Outro ano. Ele prorrogava o tempo para que vocês tentassem de alguma forma a reconciliação. Hoje, com esses direitos humanos, não, isso é violentação, isso é obrigar. Aí o que eles fazem? Você não precisa nem mais ir no cartório. Hoje você pode se divorciar, a revelia, né? A revelia não. Acho que tem um termo técnico aí que o próprio juiz vai lá e assina por uma das partes, né? Então, segunda solução que ele dá é a reconciliação. Tente reconciliação, certo? É 2 vertentes que tem que sair, pastor. No caso, por isso que tem muito feminicídio. Porque esse é o extremo que a gente está entendendo. Sim. Entendeu? A agressão, estupro dentro do relacionamento. E tem a outro que é superficial. A pessoa não gostou, como o pastor falou, não gostou da situação que o marido ou a mulher tratou, simplesmente não quer mais. Entendeu? Coisa simples. Exatamente. E outra coisa, para a gente não perder aqui o raciocínio, né? Ele está falando aqui de casais o quê? Cristãos. Exatamente. Ele está falando de 2, um homem e uma mulher cristãos. Então, o primeiro tratamento dele é com um casal cristão. Os 2 são cristãos? É isso aqui. Agora, no versículo 12, eu acho que não vai dar tempo, né? No versículo 12, ele vai falar o quê? A gente tenta avançar na próxima aula, dentro desse tópico aqui, a gente exclui algumas aulas para frente aí. Né? Mas, inclusive, são aulas muito boas também que tem para frente, mas não vai ter como carregar. Mas olha o que diz no versículo 12. Cadê? Ó, mas aos outros digo eu, não, Senhor. Se algum irmão tem mulher, o quê? Descrente, ou seja, ele está falando de alguém que é cristão e está com uma mulher que não é cristã. Ele está dizendo o seguinte: cadê? Se algum irmão tem uma mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o... O que vocês entendem disso aqui? Quem é estudiosa da Bíblia? O que tu entende disso? Fala, Nicolau, para a gente terminar aí para a prova. Qual que é a pergunta? Paulo falando, você mulher que tem um marido que não é crente, se ele decide estar com você, fala assim, Nicole, eu te amo, eu quero estar com você, mas ele é um descrente. Ele está dizendo, fique com ele. Tá? Mulher, homem, a mesma coisa. Se a tua mulher é descrente, mas ela aceitou estar com você, fique com ela. Não separe. O que tu entende disso? É bem lógico, né? Mas vamos agravar? Né? Vamos supor que teu marido é um drogado, é um marido que não te dá, né? Muitas vezes a atenção que você quer, né? Não a que é necessário, porque tem isso também, tem pessoas que querem atenção dela, né? E não a que ela necessita. Né? Enfim, mas ele te ama e fala assim, Nicole, eu não quero te deixar. Paulo falando, né? Segura a tua onda, vocês são casados. Por que eu estou falando isso aqui? Hoje é muito natural, mas na nossa época, qual era a orientação que a gente tinha? Tem que se separar. Cara, eu nunca vi isso. A gente na igreja pregava muito contra o divórcio. Mas quando era algo relacionado a um casal em que um não era crente, tem que se divorciar. Eles enquadravam no jugo
para o jugo desigual. E detalhe, mandava se separar, e aí te enquadra, era uma lavagem, né? Te enquadrava nas orientações de Paulo para um casal cristão. Que diz assim, ó, inclusive, você não poderá se casar de novo. Larga o cara e você não vai se casar de novo. Então, Paulo não está tratando nesse texto de um casamento misto, tá? O ensino de Paulo sobre isso ele é bem claro. O casamento deve ser no Senhor. Versículo 39. Quem pode ler aí para a gente avançar para o término? Versículo 39. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que o seu marido vive, mas se falecer, o seu marido fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Contanto que seja no... Olha a situação. Para um casal crente, cristão, o que ele fala? Não separe. É até que a morte... Se você quer separar, tudo bem, você separa, mas não case novamente. Para o casal não cristão, né, ele fala, versículo 39, olha o que ele fala, né? Repetindo. A mulher casada está ligada pela todo o tempo ao seu marido que vive. Porém, se ele falecer, fica livre para casar com quem, contanto que seja no... Aí ele já dá diretriz. Agora, não comer o mesmo, certo? Você não vai... Aí sim é enquadrado no jugo dele. Se você é viúva, ou você é viúvo, existe uma mista, né, na igreja, existe uma, como é que eu posso dizer, uma contrariedade, né, em que Gisele está viúva, Gisele não pode se relacionar de novo. Não pode, porque isso é desrespeituoso. Ao falecer. Por que não pode? A Taça disse isso uma vez para mim. Ó, se eu morrer primeiro, tu não vai casar de novo, não, hein? Coitada. Eu falei assim, não, coitada. Coitada, vai pro céu em paz. Vai em paz, vai ser feliz com Jesus. Lá a gente se encontra de novo. Lá a gente se encontra de novo. Mas, a gente tem muito disso, né? Ó, pessoal, vocês estão livres. Né? Livre. Uma vez, né, que o cônjuge ele veio a falecer. Por isso, da frase, até que a morte os separe. Só tem uma forma, né, legítima de separação para que você fique livre, né, para se casar novamente, que é por intermédio da viuvez, certo? Aí ele fala, diz ele, não vos ponhais em jugo com os incrédulos, porquanto que a sociedade pode haver, porquanto que a sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade. O que a comunhão da luz tem a ver com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e o maligno? Ou que união há entre o crente com o incrédulo? Está lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 e 15. A igreja de Corinto era uma igreja nova. Algumas pessoas se converteram ao evangelho depois de casadas. De repente, apenas a mulher se converteu. Acontece muito isso, né? E o marido permaneceu incrédulo. Ou apenas o marido se converteu e a mulher permaneceu incrédula. Essa é a problemática que Paulo está tratando aqui. Joyce, você e Pedro eram ímpios e vocês dois aceitaram Jesus. Só que com o tempo,
Pedro aceitou Jesus, você não. Esse era o problema que a igreja, né, dos grupos, além dos casais cristãos, esse é um problema que a igreja de Corinto estava enfrentando. Porque um dos dois, né, se aceitava Jesus e o outro permanecia incrédulo. E aí o que fazer? A orientação que a gente tinha lá atrás, separa. Que relação tem a luz com as trevas? Né? Só que não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando o seguinte: o Pedro, se ela consente estar contigo, fique com ela. Mas, pastor, é um escândalo. Não é orientação, é doutrina. Né? Ô Joyce, se ele é ímpio, é incrédulo, está lá fora, né, tentando e voltando, mas consente em estar contigo, mas pastor, eu sou uma missionária, eu sou mulher de Deus, eu prego a palavra, como pode eu pregar a palavra aqui, meu marido lá fora? Gente, hoje, né, é até covardia a gente pontuar isso, é até uma covardia a gente falar isso, né? A gente pontuar o ministério de alguém, né, porque o cônjuge, né, ou porque o filho tomou uma decisão de afastar-se do caminho que foi ensinado a vida toda. Posso, se o Pedro se afastar aqui, eu atribuir, não tem quantos anos, Pedro? 24 anos, atribuir a Luciano e falar, não, o teu ministério está em xeque por causa do Pedro. É até uma covardia eu fazer isso. Tá? Então, era disso que Paulo estava tratando aqui. Não tem como a gente se aprofundar por causa do tempo, mas a gente para aqui e aí, se possível, né, a gente pode retornar na aula que vem falando sobre esses 3 pontos, ou eu vou pedir novamente, eu sei que vocês, misericórdia, né? Bota lá no grupo, pastor, vamos tratar sobre... A gente não tem tempo, tá? Eu já estou dizendo bem claro, não temos tempo. Eu preciso que vocês pontuem. Então, Josias, pode colocar lá, pastor, queria sobre esse ponto aqui de Corinto, porque o contexto de Corinto você já sabe, né? A Josi pode colocar, pastor, podemos tratar sobre esse assunto aqui? A Isabela vai falar, pastor, vim aqui, lá em 2 Coríntios, já esse ponto aqui, podemos tratar? Para que a gente ganhe tempo, né, pelo menos esclarecendo dúvidas. Mas para isso, leve o seu livrinho para o trabalho, pega a hora do almoço, ele vai no lendo, vai marcando, né, vai extraindo ali os pontos importantes, vamos lançando lá no grupo, para que a gente possa, de alguma forma, acessar as informações, pelo menos, né, de um modo geral, né, dentro desse 2 livros, né, 1 e 2 Coríntios. Amém? Amém? Antes da prova aí, Gisele,